Começar é sempre uma parte difícil. É difícil começar o dia e é difícil começar um trabalho novo. O objeto em repouso tende ao repouso, ensinou o professor Isaac em sua primeira lei. Mais que isso, quanto maior a massa, mais energia será necessária para movimentar o objeto hipotético. Felizmente, no caso da proa, não somos nenhum transatlântico. Também não somos lancha nem jet ski, como gosta o Vale do Silício ou a Faria Lima. Se a metáfora é náutica, não somos muito mais que um barco de papel. Isso denota certa fragilidade, estamos cientes. Mas também significa que temos a menor massa possível, o que torna a nossa viagem mais leve. Tão leve quanto possível, apesar das águas incertas pelas quais navegamos. Nossa proposta aqui é encontrar novos pontos de vista, novos panoramas, construir pontes com gente que fala de outros lugares, pessoas que lideram seus negócios, seu time e alguma das pautas mais interessantes do mercado. A cada edição, vamos conversar com 3 líderes que estão ajudando a redefinir os rumos dos seus mercados. Hoje, nossa conversa é sobre comunicação, das agências, das marcas, das máquinas, mas principalmente das pessoas. Uma boa viagem para você, para nós. Quais os principais desafios das agências brasileiras em 2026? Nossa primeira parada traz um belo panorama do atual momento das agências de comunicação. Ana Carolina Cavicchioli é CEO da Bidan, uma martech que cria conexões de qualidade entre empresas e agências, potencializando os processos de concorrência. Recentemente, a Bidan lançou o Guia das Agências 2025-2026. O estudo, feito em parceria com a Qualy Pesquisa, entrevistou mais de 205 tomadores de decisões de agências de diversos portes em todo o território nacional. O Guia das Agências foi o ponto de partida para a nossa conversa, que passou por temas como liderança feminina, diversidade e inclusão, IA e inovação nas agências, além dos desafios que as marcas encontram na busca pela agência ideal. Se liga na conversa. Carol, eu queria começar com um tema que tem muito a ver com a história da Bidan, inclusive, que é sobre liderança feminina e diversidade e inclusão. Segundo o guia, onde há liderança feminina, há mais iniciativas de diversidade e inclusão. E em 2025 a gente viu grandes marcas retrocedendo, né, nesse quesito. Então eu queria saber, na sua visão, como é que a diversidade no topo contribui para que as agências inovem e respondam às pressões do mercado? Olha, essa pergunta é bem interessante, né, Lucas? Falando um pouco sobre até o que a gente vive aqui no dia a dia. A Bidani é uma empresa, na verdade, né, que foi fundada por uma mulher. Então, a Karine, ela veio desbravando esse mercado, que a gente sabe o quanto é complexo e difícil, ao mesmo tempo, ganhar esse espaço. Mas quando a gente fala sobre políticas, né, de diversidade, em todos os momentos que a gente tem oportunidade para conversar a respeito, eu gosto de trazer um pouco sobre a minha visão, que eu falo que a diversidade, ela no topo, ela não é um discurso, ela não é só um discurso, né? Ela muda como a agência pensa, ela muda como essa agência vai criar e tomar essas decisões. Inclusive, no nosso estudo, no guia, foi algo muito bacana que a gente conseguiu comprovar, porque ficou muito claro que quando a liderança é feminina, a adoção de políticas de diversidade chega a 18% maior. Então, isso reflete muito o que acontece na prática, né? Então, quando há essa pluralidade na tomada de decisão, a gente sabe que isso amplia o repertório. Então, na prática, as agências, quando têm esse movimento, né, de diversidade, que fomentam, né, ter lideranças femininas, isso traz uma pluralidade, uma sensibilidade na tomada de decisão gigantesca, né? Então, justamente, também a gente vê o contrário. Quando a gente percebe que um parceiro ele tem um quadro muito homogêneo, né, liderado ali por homens, ou sempre com aquela mesma bancada, vamos falar assim, a gente sabe que também as novas ideias são limitadas, porque só tem uma visão, né, só tem um lado da moeda. Então, o nosso mercado, ele é pressionado por transformação e adaptação sempre. Né? Então, quando você limita a diversidade de pensamento, eu falo que é quase um retrocesso. Então, para mim, diversidade ele não tem que ser uma pauta simbólica, tem que ser uma pauta operacional.
Eu acho que as agências elas precisam trazer esse espaço, porque as mulheres elas têm muito a contribuir, porque essa pauta ela vai afetar tanto a forma da cultura, os processos, resultados e até mesmo retenção de talentos, que é um assunto tão grande e diverso quando a gente fala de agências, né? Que tem muito esse desafio, essa dor de reter talentos. Então, quando existem essas políticas de diversidade, de inclusão, né? E esse colaborador ele se sente pertencente numa jornada, né, de crescimento, a gente sabe que isso também vai apoiar nesse reflexo de retenção. Então, para fechar assim esse assunto, eu costumo dizer que criatividade ela resolve campanhas, né? Mas diversidade ela resolve negócio. Perfeito, Carol. Outro assunto, mas que também eu acho que a Bidan é uma referência nesse sentido, assim, pelo que eu sei do trabalho de vocês, é o trabalho remoto. Sempre tem esse debate no LinkedIn, na imprensa, né, sobre o remoto versus o presencial. E eu achei curioso que a menor parcela são as empresas que trabalham 100% presencial atualmente, né? Então tem praticamente ali metade é híbrido, a outra metade é de 100% remoto, e o presencial é menos de 10%, assim, né? Geralmente, os líderes que defendem esse regime 100% presencial, eles usam a cultura interna como argumento, né? Eu queria saber como que você vê esse argumento, e depois eu queria entender também como manter o senso de pertencimento e manter a criatividade com times distribuídos. Eu sei que a Bidan tem uma experiência nessa área também, né? Vocês estão bem espalhados pelo Brasil, né? Exato, Lucas. A Bidânia, inclusive, a gente pode se tornar até um case de sucesso, porque desde o dia 1 da nossa operação, lá em 2020, nós já iniciamos com esse formato officeless. Então, o nosso time ele está espalhado pelo Brasil. Por exemplo, eu estou aqui no interior de Goiás. Então, a nossa cultura ela foi formada através das nossas iniciativas e práticas que foram, né, inseridas ao longo de todo esse trabalho. Então, eu falo que cultura é inserida dia a dia. Para você ter uma noção, hoje a Bidânia, além de trabalhar 100% officeless, nós estabelecemos dentro da nossa cultura mesmo como empresa, o regime de Short Friday. Então, nas sextas, o nosso time ele encerra o expediente às 15 horas. Então, todo mundo, nós temos uma liberdade realmente para desenvolver o trabalho com maior produtividade e que a gente também consiga equilibrar, né, tanto a questão da própria saúde mental, que é algo que a gente preza bastante na empresa como cultura mesmo, mas também sobre questão de produtividade, porque um time livre, um time que tem esse protagonismo, ele consegue desenvolver melhor as suas funções. Então, quando a gente fala sobre essa discussão sobre o presencial versus híbrido, muitas vezes as pessoas tentam colocar a cultura como esse argumento para manter, né, todo mundo junto fisicamente. Mas o que adianta ter uma cultura estabelecida de um ambiente presencial se as lideranças não estão ali presencial em todo momento? Então, a gente fala que o que a Bidani traz realmente de referência para o mercado é que a cultura ela precisa ser construída por metodologia, né, clareza de papéis, então cada colaborador ele precisa entender qual que é a sua atividade e o quanto isso movimenta essa engrenagem, né, porque realmente é uma engrenagem, se eu deixo de fazer algo, isso aqui vai impactar ali na frente. É uma comunicação transparente e assíncrona, né, então nada daquela mensagem no WhatsApp às 4 horas da tarde só escrito assim, oi, tudo bem? E aí você fica lá esperando o resto da mensagem. Não, já coloca realmente qual que é a sua informação, o que você está precisando ali de uma caixa de texto, porque logo que possível aquela pessoa vai te responder. E fora também que a questão da coerência entre discurso e prática. Então, se eu quero um ambiente que tenha essa cultura, essa liberdade, esse protagonismo, não teria por que eu limitar o meu time dentro de um escritório, sendo que hoje essa pluralidade, inclusive, trouxe o que a Bidânia é hoje. Então, eu trago esse jeito goiano de ser, a Ká, que é a nossa founder, ela é de Santa Catarina, mas também vem se aventurando aí pelo mundo todo, então acaba trazendo também bastante novidades para a gente. E aí eu falo que para poder, dentro do mercado de agências, que foi que a gente viu nessa pesquisa, né, que basicamente o modelo presencial ele está sendo extinto, né, a maioria vem trabalhando ali de forma remota, o que seria um checklist básico? Primeira questão é alinhamento claro do que é urgência e emergência, o que é prioridade. Né? A gente precisa estabelecer, de fato, isso. São rituais bem definidos, nada de reunião que poderia ser um e-mail,
né? Então, vamos realmente aproveitar o nosso tempo para conversar sobre o que faz sentido. Processo de feedback, isso é importante, a gente desenvolver realmente esse hábito de dar feedbacks, tanto construtivos, né, mas também com essa visão do que a gente pode melhorar sempre. E uma situação também que eu acho muito importante é ter ferramenta. Né? Se você quer realmente trabalhar remoto, quando eu falo sobre ferramentas integradas, não é para eu monitorar se meu colaborador está trabalhando, que foi aquele caso que foi um boom ali no LinkedIn esses dias, que era a quantidade de clique, né, do colaborador. Não é sobre isso. É para a gente realmente ter uma ferramenta que traga uma visão integrada de status das atividades, quem que é o responsável, o como que isso realmente vai impactar ali na entrega no final do dia. Então, eu acredito que a cultura, ela não está no CEP, né? Ela não está ali fixada no CEP da agência, mas muito realmente na forma com que essas pessoas se sentem parte. E um outro tema que também está sempre em alta, pelo menos nos últimos 3 anos quase, né? Que é a IA e a inovação, no caso, né? Na pesquisa fala que mais de 90% das agências afirmam usar IA, mas poucas têm áreas estruturadas de dados e inovação. Na prática, o que ainda impede a tecnologia de se tornar um verdadeiro motor de transformação no setor? Olha, eu falo que não tem como a sociedade, no geral, fechar os olhos para a inteligência artificial. Não dá mais, né? Eu no início, confesso que eu tinha uma certa resistência, né? Na época que soltou ali os chat GPT, eu tinha uma resistência, porque eu tinha medo, estou falando da minha experiência, eu tinha medo de eu me tornar dependente de uma inteligência artificial. Né? Mas a partir do momento que eu fui percebendo o quanto a minha produtividade ela começou a ser ampliada com o uso dessas tecnologias, isso começou a fazer parte da nossa rotina e do nosso dia a dia aqui na Bidan, né? Então, quando eu consigo otimizar tempo, quando eu consigo otimizar um processo, então, por que não utilizar a inteligência artificial? E quando a gente fala para um mercado que exige tanto criatividade e a toque de caixa, me desculpa a expressão, mas infelizmente o marketing ainda é visto como uma pastelaria. Né? Muitas empresas acham que vai sair ali o pastel de 5 em 5 minutos, está sendo frito e tem estratégia, uma padaria, literalmente. Então, esses profissionais, eles são cobrados muito por tempo de trabalho. Então, se ele tem uma jornada de 8 horas de trabalho, quanto ele consegue me entregar? Então, a inteligência artificial, ela conseguiu potencializar essas entregas. Só que um dado que a gente, né, comprovou também dentro da pesquisa é que mais de 92% de agências utilizam inteligência artificial. Só que tem um outro lado, Lucas, que também me chama a atenção, é que somente 70% das agências conseguiram nomear as ferramentas que elas usam. Então, elas não conseguem, de fato, fazer essa integração dessas ferramentas, porque não adianta eu começar a trabalhar com a inteligência artificial de forma isolada. Porque se eu estou falando de uma campanha integrada, eu preciso utilizar a IA para poder definir e me apoiar com a jornada do consumidor, para eu entender, de fato, como é que eu vou conseguir, né, atrair ali a atenção, dependendo da minha estratégia. Então, eu falo que o que realmente hoje impede a inteligência artificial de se tornar um motor de transformação é a falta de estrutura. Eu falo que é a falta de metodologia, né, e como trabalhar isso. Porque a gente precisa entender que por trás da inteligência artificial existe um profissional. E esse profissional ele precisa ser capacitado para trabalhar com a IA também. Não é sobre ficar criando prompts e mandando a inteligência artificial criar, mas a estratégia ela vem de um pensamento humano. Então, eu levanto sempre essa bandeira, né, de que as pessoas, elas precisam utilizar a IA, mas a IA precisa das pessoas. Sim, perfeito. E, Carol, para finalizar, agora pensando no lado das marcas, né, na perspectiva das marcas que estão em busca de agências. Quais são as grandes dores e dilemas que as marcas encontram hoje durante uma concorrência, para montar uma concorrência? Para você ter uma ideia, em 2023 foi divulgado um estudo que acabou sendo publicado em 2024 da Cortex, que trouxe um dado que às vezes vai até chamar a atenção agora, Lucas, mas no Brasil existem 180 mil CNPJs ativos, né, do mercado de comunicação, marketing. Isso integra dentro dos CNPJs de grandes agências até uma urgência. Mas quando a gente fala dessa grandeza, né, a quantidade de parceiros que nós temos aí para mapear, você imagina o desafio de uma liderança mapear o melhor fornecedor.
Então, esses profissionais, eles também ficam num cenário de dependência de indicação. Então, um colega vai e fala para o outro, olha, essa agência me atende bem, esse parceiro aqui já tem uma história de relacionamento. Então, eles também têm um cenário de dependência de indicação, de networking, para poder fazer esse processo de contratação. Ou, muitas vezes, em cenários de grandes marcas, eles têm um compliance e um setor de suprimentos muito bem estruturado, que aí sim tem um pool de parceiros que são homologados, que já passaram por critérios ali, né, bem definidos, para poder catalogar e ter essa curadoria dos melhores fornecedores. Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que nessa busca de fornecedores, às vezes as propostas elas não chegam alinhadas na expectativa de orçamento, a proposta não vem alinhada com a definição ali de estrutura de time que realmente tem capacidade para entregar aquele desafio, e fora a questão de fit cultural, de fit realmente com a entrega, com os cases de mercado. Então, existe uma dor muito latente nesse processo que a gente fala que é da curadoria. E um outro ponto também, Lucas, é que a Bidan acaba suprindo essa dor também, é que as lideranças, elas nem sempre conseguem ter um tempo necessário para construir a visão de contratação desse parceiro, que é construir um bom briefing, realmente fazer uma imersão e entender qual o perfil de parceiro que ela está buscando, né, para poder realmente fazer uma contratação assertiva. Até a gente faz uma brincadeira que nós somos um Tinder, que vai lá e faz o match entre marca e agência. Porém, nós não somos um aplicativo, não é uma plataforma, né? Nós trabalhamos de forma humanizada, onde eu vou pegar na mão dessa liderança, vou apoiar ela na estruturação do perfil dessa agência que ela quer, entender orçamento, entender frente de atuação, e aí eu vou para o nosso ecossistema, onde as agências já são qualificadas para estar ali, e nós vamos fazer o mapeamento para poder indicar, né, toda essa, qual o perfil dessas agências que estão aptas a participar desse processo. Então, a marca ganha o quê? Tempo e dinheiro, porque, querendo ou não, eu estou otimizando o tempo desse profissional que estaria ali no mercado fazendo esse mapeamento. E, para as agências, a Bidan levanta uma bandeira importantíssima, que é trazer clareza, né? A gente traz clareza desde o convite para o parceiro. Então, a gente comenta como é que vai ser as fases, o que vai balizar, qual que é o critério realmente que essa marca vai olhar na proposta. A gente mostra realmente uma igualdade de informações para todas as agências que estão participando. Então, isso também traz um processo mais fluido, né, mais harmonioso, e no final das contas, todo mundo sai ganhando. Muito bom, Carol. Muito bom. Muito obrigado de novo aí pela participação. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Lucas, conto sempre com a Bidan, nosso time está sempre de portas abertas, e o que a gente puder contribuir, nós estaremos aqui, tá bom? Obrigada, sucesso para vocês, eu espero que a gente possa se falar aí em breve em outros temas também. Se com a Carol a gente falou sobre como a IA tem sido absorvida de forma pouco estruturada pelas agências, na nossa próxima conversa falamos sobre como ela também pode colocar em risco a qualidade da comunicação e a autenticidade das marcas. É o tal do AI Slop. Mas isso não quer dizer que a IA não pode ser uma aliada poderosa na criação de marcas autênticas e memoráveis. Nossa próxima conversa é com Douglas Mombelli Monteiro, CEO da Conteúdo Urbano, produtora focada em branded content que atende marcas como Globo, Eletromídia, Seguros Unimed, Bayer, entre outras gigantes. Recentemente, o Doug e a Conteúdo Urbano lançaram o Authenticity Score, uma ferramenta que tangibiliza a tão perseguida e muitas vezes abstrata autenticidade de marca. Se liga na conversa. A gente está aqui na estrutura da Conteúdo Urbano hoje, no estúdio, para falar sobre autenticidade. Essa palavrinha é difícil, né, cara? Porque assim, o pessoal conhece hoje o Credit Score. E é usado em ramo financeiro há muito tempo já, cara. Então, você pegar o Serasa ali, eles trabalham com o seu Credit Score, vende aquele Credit Score, né, que vai de 0 a 1000 ali, para falar se você é bom financeiramente ou não. Sim. E se tem esse KPI, né, se tem esse fator para finanças, por que na hora que a gente está produzindo conteúdo não tem alguma ferramenta que ajude o profissional de comunicação e marketing a saber se tudo que eu estou produzindo em todos os canais que eu preciso estar presente está autêntico para o que é a minha marca? Porque é muito fácil hoje você pegar uma pessoa e falar, nossa, esse cara é autêntico.
esse influenciador autêntico. Você já deve ter se pegado falando Total. isso, né? Mas o que é autenticidade para uma marca? E aí que a gente começa essa conversa. Porque você fala isso com um profissional de marketing, é muito difícil você saber o que é essa autenticidade. É uma parte do branding. Tem estudos científicos, que é onde a gente pegou a base para fazer o negócio acontecer e montar esse KPI para a gente. Porque não adianta só falar, não, isso daqui é autêntico, isso daqui não é autêntico, isso daqui tem a ver com a marca. Isso sem realmente mensurar isso. Total. Fica abstrato, né? Exato. E aí fala, não, isso é autêntico. Não, isso não é autêntico. Mas, pô, a mesma marca, o mesmo conteúdo, né? Ela tem que ser autêntico em todos os pontos de contato. E como que você vê o AI Slop? Como que ele reverberou na autenticidade ou na falta de autenticidade das marcas, assim, depois da Gen AI? Eu acho a IA generativa a tremenda ferramenta para a produção de conteúdo. Mas, se eu mantenho a minha autenticidade, se eu mantenho todos os meus pilares, né, de confiança, se eu deixo ali meu legado, se faz parte do meu contexto, e aí eu uso aquilo como ferramenta ou de pesquisa, ou até para criar, para escalar aquilo dali. Né? Então, para eu ser consistente, a IA me ajuda muito. Então, para eu analisar isso, a IA é perfeita. Mas não para eu criar textos, né, ou outros tipos de vídeo, alguma coisa do tipo, que seja só para entrar numa trend e eu perca a minha autenticidade. Por isso fica até mais importante o Authenticity Score, porque se eu começo a distribuir meu conteúdo, né, e as pessoas que estão abaixo do meu time começam a produzir esse conteúdo, e eu não sei se elas estão usando o ChatGPT ou Gemini ou qualquer outra inteligência artificial, se bate no score, né, e vê que não está batendo na diretriz da autenticidade, independente se é com IA ou uma pessoa escrevendo, já vai bater lá no sistema e falar, pô, isso daqui está baixando o nosso score. É melhor a gente rever isso. Então, é uma ferramenta para ajudar esse cara a verificar em todos os pontos de contato se isso está realmente alinhado com o padrão de branding. Então, para ter essa consistência e você não se perder no meio de todas as produções de conteúdo que você tem que estar, toda a presença que você tem que estar no mundo, o Authenticity Score veio para isso, para ajudar a gente a mensurar. Eu falo com os diretores de marketing aqui e falo, pô, que legal essa ferramenta, porque a gente nunca parou para pensar o que é autenticidade e nem mensurar a autenticidade. A gente só fala, isso é autêntico ou não. Então, Legal. o grande desafio é ensinar primeiro o que é autenticidade de marca. Porque hoje a gente sente quando o cara é autêntico ou não, uma marca é autêntica ou não. Mas como que a gente transforma isso, o abstrato, em concreto? E como que funciona o Authenticity Score? Porque ele tem muita IA nele, né? Muito, cara. Porque a pesquisa, a IA vai muito bem, né? Do que se fizer isso na ponta do lápis ali. E fazendo esse paralelo com o que você estava falando também, é tirar a IA de um lugar que muita marca está colocando lá na ponta da criação e que às vezes tira a autenticidade da própria marca, e colocar em passos antes, né? Colocar na estratégia, colocar na análise dos dados. Então explica pra gente como que funciona. Cara, primeiro você faz uma varredura dos canais que você trabalha. Né? Então, a gente começou a versão freemium, que é redes sociais. Porque a versão após essa, a gente consegue ver TV, o que o cara está fazendo de comercial na TV, no rádio, no cinema, puxar esses dados. Mas eu preciso do opt-in dessa pessoa. Se o cara não deu opt-in, mas ele quer fazer o teste, o que a gente vai analisar? É a conexão e cuidado. Então, a sua marca, ela se importa com seus consumidores? Ela tenta construir uma comunidade com seus clientes? Ela ajuda a ser fiel a você mesmo? Isso é um dos pilares. O outro é originalidade e caráter. Né? O que é? A marca é única e diferente das outras, é original. Ela tem personalidade forte e clara, é o caráter. Ela permanece fiel às suas raízes e herança, que a gente fala muito de legado aqui com marca. Porque ela começa um discurso e quando você faz um rebrand, por exemplo, pegar o caso da Jaguar, você tira todo o legado e começa uma coisa nova. A estranheza que as pessoas têm naquele case, você quebra a sua autenticidade ali. Outro pilar é propósito e valores. Quais são os princípios morais da marca? Por que ela existe?
a marca se preocupa com mais, além do que fazer o dinheiro, além do P&L ali, ela se preocupa com outra coisa, de sustentabilidade, o impacto que ela está deixando no mundo, aí vem muito de valores. Outra é transparência e honestidade. E essa é uma das coisas mais difíceis, né? Porque quando a gente fala, principalmente de ESG, a gente fala muito de meio ambiente, o social, mas transparência bate muito em governança. Que é a letra que o pessoal mais esquece da sigla. Esquece, cara, mas você só consegue trabalhar o meio ambiente e o social se você tem governança. A governança virou uma pauta mais falada ultimamente por conta de dados com IA. É uma palavra que poucas pessoas ouviam no dia a dia e começou a ser falada mais em noticiários, que é a governança de dados. Então, a marca é honesta na sua comunicação. Isso aí é super importante. Ela está enganando o público. Nos dias de hoje, todo mundo tem um celular para mostrar o que você fez de errado. Né? Então, cuidado. É uma visão bem 360, né? Total, cara, porque na hora que eu faço o social listening, eu vejo essas coisas acontecendo, as peças que eu estou fazendo, a comunicação toda que eu estou fazendo, eu consigo avaliar a partir desses pilares. Que a gente trouxe de um estudo científico, não sou eu que estou criando isso. E aí a última, que é consistência e confiabilidade. Se as pessoas confiam na minha marca quando eu estou comunicando. E aí o social listening é essencial, né? É essencial. Né? Eu não vou saber, se eu não saber, eu reclame aqui. A busca do Authenticity Score, ele entra também no Reclame Aqui. Para saber a sua pontuação de lá. E bate com a autenticidade. Porque não adianta eu falar um monte de coisa bonitinha na TV e a marca não está entregando nada. E acontece muito, né? E acontece muito, cara. Então, a marca cumpre o que ela promete. Eu posso confiar nessa marca? A qualidade é central para essa marca? Por isso que eu brilho tanto o olho quando eu falo dessa ferramenta, que até hoje era uma coisa muito intangível. A gente falava de tudo isso, mas não centralizava isso numa comunicação, ou numa pontuação, ou no framework que você pensava a sua comunicação e suas estratégias. Muito bom. Muito obrigado, Doug. Valeu. Obrigado Doug. demais, Lucas. Tamo junto. Se o desafio é criar conexões profissionais e pessoais autênticas, nossa última convidada dessa primeira edição do Maré News tem muito a contribuir com a conversa. Em mais de 2 décadas no mercado de comunicação e nas relações públicas, Luli Libert, fundadora da Lado C, já viu o mercado ser impactado por ferramentas tecnológicas inúmeras vezes. Ela entende que toda tecnologia é bem-vinda quando permite que tanto os líderes quanto os profissionais de comunicação tenham mais tempo para o olho no olho e para as conexões profissionais e pessoais de qualidade. Se liga. Então, Luli, como que você tem incorporado a IA no seu trabalho, assim, no seu dia a dia? E o que a IA pode fazer bem nas relações públicas, sem comprometer essa coisa humana, esse elemento humano que eu sei que você também valoriza, assim, né, na comunicação? Lucas, eu adorei essa pergunta. Aliás, eu adorei você ter me convidado. Primeiro, parabéns por você começar a empreender junto com o Guilherme. Conta comigo, porque valorizo muito essa união entre nós, comunicólogos, comunicadores, enfim. Penso que cada vez mais a gente tem que unir forças, saberes e potencializar aí o valor do nosso trabalho. Sim, eu penso isso, né? Para mim, a IA, ela tem que nos ajudar a gente ter tempo para encontrar com as pessoas. É simples assim. A comunicação interpessoal, para mim, principalmente em tempos de gadgets, máquinas, home office, ela é urgente. Ela é urgente, cara, é urgente, senão a gente vai começar a ficar tudo adoecido, saca? Vai ficar tudo... Vai encontrar com alguém... Quantas e quantas vezes você já não deve ter esbarrado nesse lugar? Você vai encontrar com alguém, a pessoa não consegue puxar uma conversa. Eu tenho sentido muito isso. Ao mesmo tempo, eu tenho achado que às vezes as pessoas usam IA, talvez nos lugares errados, assim. Eu vi hoje uma matéria de que a Veja publicou uma notícia e no final da notícia tinha aquela coisa do chat GPT, quer que eu elabore melhor, não sei o quê, e ela publicou dessa forma, né? E assim, a gente sabe, tem muito release que está sendo escrito com IA, e eu não acho que necessariamente a IA fazer uma primeira versão do release é ruim, assim, eu acho que
depende muito da qualidade do seu prompt, qualidade da sua edição depois, e pode ser que, sem grandes alterações, você pode, inclusive, mandar aquele release daquela forma, né? Mas eu não sou contra, assim, usar IA para escrever, mas em alguma medida eu entro num feed de LinkedIn e eu falo, nossa, isso daqui é muita IA, sabe? E aquela cara, é o prompt um pouco preguiçoso também. Você tem sentido isso também, assim, uma comunicação, principalmente no digital, uma comunicação muito sem alma, talvez? Que boa essa sua colocação. Eu talvez não tenha esse olhar tão crítico como o seu, porque você tem uma pegada mais de ser nativo digital, mas para não fugir tanto da sua pergunta, putz, eu sou 8 ou 80. Se eu rolo ali, primeiro que eu sou bem criteriosa com quem que eu sigo, e para mim é ali, é o lead, sempre foi. E aí sim, concordo contigo. A escrita humana, ela tem uma sagacidade, né? E dependendo da pessoa, se você conhece, tem um lugar ali que vocês já são conectados. Sim, conecta melhor mesmo. E aquele começo já te pega e você vai. Se não, beijo, tchau, né? Aquele, né? Por exemplo, textos em caixa alta. Tem muita gente que começa ali, né? Ali eu já acho um desaforo, eu já não leio. Porque eu já Parece penso... que tá gritando, né? Parece Exato. que quer chamar atenção a qualquer custo, né? Exato. E também, assim, não perco muito meu tempo, né? Se eu vejo que não bateu ali... Passa pro próximo. E olhe lá, porque, assim, deixa eu falar agora com muito cuidado e muito carinho, para não ofender ninguém, né? Valorizo a plataforma, mas, bicho, nada me faz crer que isso aqui, ó, é o que de fato faz a conectividade acontecer. Uhum. Mas aproveitando esse gancho que você trouxe, assim, do olho no olho e tal, com base nisso tudo que a gente está falando, assim, qual que você acha que é o perfil do profissional de relações públicas a partir de 2026, assim? Para mim, essa pessoa, ela tem que continuar sendo curiosa, ter clareza sobre os valores dela, que são inegociáveis, ser muito transparente com os seus parceiros, com os seus clientes, mas muito assim, praticar bastante a escuta. Eu recomendo que ele olhe para soft skills. Cara, a gente pode saber usar a ferramenta que for. Você pode ser o bacanuda em inteligência artificial, você pode já até estar fazendo o seu próprio agente de inteligência artificial, virar um programador, enfim, ter um inglês assim impecável, sabe? Uma postura impecável. Se a tua comunicação interpessoal com o outro, com a outra falhar, babau. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-graduado, as credenciais que for. Se você não for aquela pessoa que, saca? Comunicação é encontro, porque a gente sempre vai ter as adversidades. Isso me preocupa um pouco, assim, porque eu sinto que a gente está perdendo a capacidade de conversar com quem discorda, que também é muito importante, né? Isso que você traz, a gente tem que aprender a falar com quem discorda. Para mim, ele é tão importante, porque, claro, se você consegue ter ali uma troca com respeito e gentileza, como deveria ser sempre, e o outro, a outra, te traz um olhar novo sobre aquilo, eu não sei você, mas a minha cabeça fica tão barulhenta depois. Para mim, pelo menos, quando se tem respeito e gentileza, é muito rico. E escuta também, né? De novo, comunicação tem que ser encontro. Traz aí tuas angústias, tuas alegrias, as tuas expectativas. Eu vou trazer as minhas e qual, né?
Qual caldo vai sair disso daqui? Vamos juntos? Ó, gosto de falar o seguinte, Lu, o cliente é corresponsável pela comunicação corporativa junto conosco. E disso eu não abro mão. Que é o que a gente estava falando sobre, né, o post que eu escrevi no LinkedIn, e que você comentou, e por isso que a gente está aqui. Reputação você não tem que terceirizar. Sim. E tem a ver com o post que eu também tinha feito, por isso também eu fiz questão de comentar, que era a comunicação começa ali no escritório do cara, assim, né? Como ele trata as pessoas no dia a dia, como aquilo é reputação sendo construída, não tem PR que salve um cara que é um chefe tóxico, sabe? Olha, e todo o meu respeito para as pessoas que estão no entorno desse tóxico ou dessa tóxica e conseguem chegar e vem cá. A gente está em 2025, 2026. Vamos olhar com carinho para a gestão das pessoas? Isso aqui não funciona mais. Vamos, né? Claro que você também não vai ficar apontando aí o erro, mas ou a profissional que consegue pegar na mão desse sujeito, dessa sujeita e fazer a frequência do medo ir para a frequência do amor, ó, esse é um RP que eu aplaudo de pé. Sim. Porque que desafio. E tem gente que consegue, tem gente que consegue. Vai encontrando as pequenas aberturas e Com a comunicação interpessoal. Uhum. Com o olho no olho. Porque essa, quando você tem um lugar ali de muito embate, é a que se faz mais necessária, porque você desmonta a pessoa. Uhum. Ela já é legal o olho no olho quando a gente tem que criar, comemorar, cocriar, enfim. E quando você tem um impasse, ela é poderosíssima. Poderosíssima. Muito bom, Luli. Muito obrigado pela conversa, Luli. Gostei muito de conversar com você. Nessa primeira jornada da Maré News, conversamos com 3 empreendedores e líderes que atuam em diferentes áreas da comunicação, mas que compartilham a visão de que os negócios ainda são feitos e pensados por e para pessoas. Isso não significa negar a tecnologia, pelo contrário, significa simplesmente que precisamos compreender o funcionamento e as implicações das ferramentas de IA generativa, por exemplo, justamente para que possamos extrair as melhores aplicações e mitigar os riscos. Isso significa, em última instância, colocar a tecnologia a serviço das pessoas de fato. Se você ouviu o Maré News até aqui, que tal compartilhar com aquela pessoa que pode gostar desse papo? Aproveita para deixar seu like ou seu comentário no Spotify ou no YouTube, amplificando e participando da nossa conversa. Muito obrigado por compartilhar essa jornada com a gente. Até a próxima.